Olá, meu nome é Rodrigo Castro e eu quero deixar uma palavra a respeito das eleições, onde nós podemos atestar, a vitória de Lula, que a partir de 1º de janeiro de 2023 irá governar este país. Eu quero embasar toda a minha opinião na palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e de conduta. Portanto, antes de eu entrar na palavra de Deus, eu gostaria que você ficasse até o final do vídeo para poder compreender a minha posição, para não tomar nenhuma atitude equivocada, tá bom? Antes de mais nada, é bom que nós possamos entender que temos que respeitar a voz do povo, a voz das urnas, né? Embora alguns não concordem, eu, eu principalmente quero dizer que não concordei muito com a vitória de Lula, né? Eu sou de direita, eu votei em Bolsonaro porque, segundo o que eu acredito, seria melhor para o país, mas o povo decidiu por bem, a sua maioria, votar em Lula. Então, eu quero deixar a minha opinião baseada na palavra de Deus e vou trazer aquilo que eu penso. Tá? A Bíblia diz, aqui eu vou ler agora, em Romanos, no capítulo 13, o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A Bíblia já está atestando que toda autoridade é instituída por Deus. E antes do que eu coloque o meu posicionamento a respeito do que diz a palavra, eu quero ler uma explicação interessante do que diz na minha Bíblia de estudo. Olha o que diz ela. Embora a obediência à autoridade terrena seja a regra geral, um evidente princípio bíblico é que podemos precisar desobedecer à autoridade se ordenados a pecar, pois a lealdade a Deus é sempre prioritária sobre toda a autoridade humana. Essa explicação e a Bíblia, segundo o que ela diz, que toda a autoridade é instituída por Deus, ela me traz algo interessante aqui. E essa explicação principalmente. Ela diz que temos que sim, tanto a explicação quanto a palavra de Deus diz que sim, temos que obedecer à autoridade. Que a autoridade é constituída por Deus, desde que ela não fira os nossos princípios, né, de obediência a Deus. É interessante que um exemplo bem conhecido é o que está lá em Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 12, aonde o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua de ouro e ele decreta que todo o povo pudesse se curvar diante da estátua. Só que no meio do povo existiam 3 amigos de Daniel, a saber, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens se negaram a se dobrar diante da estátua. Porque, afinal de contas, nós devemos entender que esses jovens estavam lá junto com Nabucodonosor, vivendo no reinado de Nabucodonosor, certamente obedecendo muitas coisas que Nabucodonosor instituiu, é verdade. Agora, Nabucodonosor resolveu instituir uma estátua para ser adorada, e isso feria e fere os princípios de Deus. E como feriu os princípios de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego se permaneceram firmes e não se prostraram à estátua de Nabucodonosor. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que nós sim temos que obedecer o próximo presidente, a saber, Lula, os governadores dos estados, né, de todos os estados, temos que obedecer sim, porque essa autoridade foi instituída por Deus, seja através da própria vontade de Deus e da vontade também do povo, é verdade. Agora, nós jamais podemos admitir que essas autoridades nos induzam a pecar. Aí, nesse caso, sim, né, a própria explicação aqui da minha Bíblia, onde o comentarista foi muito bem sucedido,
em dizer o seguinte: evidente princípio bíblico é que podemos precisar desobedecer à autoridade se ordenados a pecar, pois a lealdade a Deus é sempre prioritária. O que o comentarista está dizendo é o seguinte: olha, acima da autoridade humana existe uma autoridade maior que é Deus. E essa autoridade que é Deus, nós jamais podemos negociar os princípios, podemos ferir os princípios. Então, para finalizar esse texto, eu quero dizer o seguinte: precisamos sim orar pela nossa nação. Precisamos desejar o bem para a nossa nação. Não é que porque o presidente que escolhemos não venceu, que vamos desejar o mal para o nosso país, o mal para o nosso próximo. Jamais poderemos fazer isso. Nós sempre temos que orar pelas autoridades para que eles possam tomar as melhores atitudes possíveis, que eles possam governar o país, né, de forma correta. Se bem que o histórico, né, do presidente eleito não nos mostra isso, mas que possamos orar porque nós como cristãos acreditamos na redenção da pessoa, acreditamos que as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, possam ser tocadas por Deus e possam mudar de vida. Afinal, um dia eu decidi servir a Deus, um dia eu segui outros princípios, eu seguia o que o mundo dizia, mas hoje eu sigo o que Deus me diz. Então, se eu mudei, se você mudou, se muitas pessoas à nossa volta mudou, nós acreditamos que o próximo presidente pode mudar sim e possa fazer um bom governo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Então, ore pelo seu presidente, ore pelo seu governador, ore pelo prefeito, pelos vereadores, ore para que o nosso Brasil possa ser um país abençoado, próspero e acima de tudo, que nós possamos sempre estar debaixo da vontade de Deus, amém? Eu quero deixar aqui este comentário, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deus sempre tem uma palavra para o seu coração. Esse canal ainda é pequeno, mas eu não poderia deixar de me posicionar, de dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu aprendi na palavra de Deus, amém? Deus te abençoe.